Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. Já deixa sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe essa entrevista com amigos, família, com quem você acha que vai ajudar. Bom, eu quero agradecer também aos membros que me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Hoje eu converso com a Paula Bono. Eu adoro conversar com pessoas de arte porque elas têm uma personalidade única, né? Não é alguém padrão. E a Paula vem muito da arte. Ela é coreógrafa, ela é professora de sapateado, sapateadora. E durante essas aulas que ela tem envolvendo a arte, né, o sapateado, lá em 2018, depois de 5 aulas, ela começou a sentir fortes dores abdominais. E dessas fortes dores, ela foi para um pronto-socorro. Uma amiga ajudou a levar ela até nesse pronto-socorro. E aí ela acabou descobrindo que era algo mais. E desse algo mais deu uma infecção generalizada. E de uma ida ao posto, ela passou 5 meses na UTI. Teve que fazer várias cirurgias. Dessa cirurgia, uma foi uma retirada de um pedaço do intestino. E teve convulsão. Foi uma mudança de vida também para ela. Depois desse processo todo, esse acontecimento todo, eu contando aqui com uma rapidez, mas foi um processo demorado para ela digerir tudo isso. E ela está aqui hoje, de pé, de volta, aos palcos também, é uma grande vitória. E por isso que ela vai compartilhar também para vocês, porque esse depoimento dela vai ajudar muitas outras pessoas. E essa escuta também é muito importante para mim. Paula, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz de ter você aqui, viu? E eu que agradeço, eu admiro o seu trabalho, você faz seu trabalho com muita delicadeza para assuntos que quase ninguém quer tocar. Então, eu te admiro em primeiro lugar, viu? Muito obrigada. Paula, antes de começar, conta pra mim essa história com sapateado, né? É porque você dá muitas aulas também, né? Pra quem não conhece como é que funciona, qual é a rotina, conta pra mim. Ó, eu comecei a dança com 6, 7 anos de idade, né? Pequenininha e tal. Com 14 anos, eu comecei o sapateado. Já fazia balé, jazz, aquele histórico dentro da academia, da escola de dança. E começou o sapateado. Aí comentei com meu pai, pai, é isso que eu quero para minha vida. Estudei, fiz faculdade de educação física, porque tanto meu pai como minha mãe são educadores, então em casa ninguém podia ficar sem ensino superior. E depois disso, comecei a dar aula, estudar. Hoje eu tenho uma metodologia que eu fui criando com a experiência, né? E de alguns embasamentos que eu tinha de fora, né? Porque o sapateado, ele é americano, ele é uma técnica americana. E hoje eu dou aula tanto para profissionais, né? Por exemplo, que vão prestar uma audição para um musical, né? Como para pessoas que eu digo que são normais do dia a dia, que são as que mais me dão prazer, Milena. Por quê? Eu pego uma jornalista, eu pego um engenheiro, uma cozinheira, enfim, e uma mãe, né, que se dedica o tempo todo para um filho, e a hora que vai lá fazer o sapateado, eu falo que deixa a nossa alma leve. A dança, a arte no geral, né, Milena? Eu acho que a arte em si é uma terapia, além É de. uma, é uma terapia, Milena. É. Olha, a gente consegue trabalhar o social, a gente trabalha o emocional, né? E toda a parte física que a gente sabe, para o coração, para os músculos e tal, mas toda essa parte que eu falo cognitiva, né, também, né, porque isso auxilia muito a gente em processos de aprendizagem depois, né? Eu sou suspeita, né? A dança é tudo para mim, tudo. É, chegou um ponto da vida que eu não sei quem que eu sou, se eu sou, quem é a Paula sapateadora? A coisa funde, né? Tem uma fusão. E é isso, você é tudo isso. A Paula é tudo. É tudo isso junto, misturado. E É isso. Paula, conta pra mim, essas dores que você começou a sentir lá em novembro de 2018, pelo que você contou, Sim. foi a primeira vez que sentiu essas dores mais fortes ou já estava Ela, precisando? Como é que foi? não, Milena, ela foi uma dor pontual.
assim, e eu acho que isso fica um alerta aqui para todo mundo, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive o intestino muito preso. Hum. Eu tinha dificuldade para ir no banheiro, né? Eu acho que isso passa, depois fiquei sabendo disso, passa por alimentação e passa também por genética. E a minha avó, aliás, minhas duas avós, tiveram divertículos no intestino. Ele não é cancerígeno e tal, mas ele causa esse desconforto, enfim. Depois, quando as pessoas, né, que estão ouvindo aqui quiserem saber mais, elas podem procurar por diverticulite, né, ou diverticulose. Helena, eu dei 5 aulas, mulher, Hum. e fui comer um cachorro quente na frente da escola, junto com os alunos, que toda quarta-feira a gente fazia isso, para ficar conversando, enfim. E eu falei, ai, gente, eu não vou comer hoje. Eu tô meio indisposta, eu vou para casa. Juro para você, eu tava só indisposta. 3 horas da manhã, foi uma dor tão aguda que eu tive que ligar para essa minha amiga no prédio, a Fabi. Beijo, Fabi. E ela salvou minha vida, porque ela me levou correndo para o pronto-socorro. E lá eu fui para UTI. A princípio, eles disseram assim: olha, a gente está estudando se vai fazer cirurgia ou se a gente vai conseguir com antibiótico. Né? Um divertículo rompeu e a gente tem que esperar o seu organismo reagir. Mas eu acabei ficando um dia no quarto, tá? Aí eu já subi direto para a UTI, minhas plaquetas estão em 5.000. Para você ter uma ideia, a gente, para viver bem, hoje, eu, você, estamos com 300.000 no mínimo. Ou seja, cheguei na UTI, beleza, falei para o médico intensivista, eu cheguei, é tudo muito apavorante. É porque é tudo muito rápido, só para UTI. Aí eles já vão colocando aquele monte de coisa em você e tal, ninguém fala com você. Aí o intensivista chegou e falei, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu tava com dor, mas eu sou muito ativa. Eu tava ativa ainda, sabe? A cabeça também. Ele falou, olha, depois a gente conversa, vamos tomar um sangue agora? E daí, minha querida, foi o calvário. Aí foi bem difícil, Milena, porque eu já não respondia, né? Aí a infecção foi tomando conta e eles falaram, olha, só tem uma saída, a gente cortar esse trecho do intestino, só que a gente vai colocar uma bolsa de colostomia. E aí eu fui para o centro cirúrgico, voltei com a bolsa de colostomia, eu vou dizer para você que é muito difícil. Eu acho que para nós, mulheres, claro, tudo na vida tem uma exceção, né? Tem as exceções. Mas eu acho que, no geral, as mulheres aceitam mais as, as. Eu não quero falar deficiências, os problemas dos homens, né? Um homem barrigudo a gente aceita, né? 80% dos homens não aceitam as mulheres barrigudas. Você entendeu o que eu falei, né? Então, eu acho que mexeu muito com a minha vaidade. Muito, Essa né? autoestima. Com a autoestima. Que eu falava assim, como que eu vou dançar de bolsa? Só que eu ainda não tinha noção, tudo isso passava na minha cabeça, porque eu ainda estava bem, sabe? De cabeça. E passava na minha cabeça isso. Não passava na cabeça que eu estava morrendo. Eu estava morrendo. E aí, depois disso, foram várias intervenções. Eu tomava. Aqui também vai meu agradecimento, que eu não sei quem são, a todas as pessoas que me doaram sangue. Então, aqui, Milena, fica também, desculpa, um grito, sabe? Por uma ironia do destino, eu sempre fui doadora de sangue. Eu sempre fui doadora de plaqueta. Né? Não é todo mundo que doa sangue que pode doar plaqueta. E assim foram muitas pessoas. Eu tinha que tomar plaqueta todo dia para viver. E foram muitos dias. Enfim, voltando. Aí, o que que eles tinham que fazer, Milena? As plaquetas, elas iam muito para baixo por causa da infecção. Aí eles tinham que levar para o centro cirúrgico, me abrir, lavar tudo lá dentro. Eu tô falando isso de uma forma leiga, né?
tem os termos técnicos, mas aqui acho que não importa. Enfim, abria, eles tiram todos os órgãos para fora, eles lavam a cavidade abdominal e botam tudo para dentro. Essa é a verdade. E subia, e tomava plaqueta. Até que chegou uma hora que o meu organismo começou a rejeitar as plaquetas. Aí, para tomar as plaquetas, eu tinha que tomar uma medicação que é como quem faz transplante. Isso, né? Eles tomam a vida toda como um remédio diário. Eu tinha que tomar, acho que meia hora antes, eles me davam uma carga alta para eu não rejeitar aquela plaqueta que estava entrando. Enfim, e fui entubada, estubada, entubada, estubada. E aí, Milena, eu entrei com 78 quilos de músculo. Eu meço 1,70. Tava no meu auge, não de corpo bonito e gostoso, não é isso. Mas, sabe, musculatura em dia, eu estava muito forte. E isso, uma das coisas que me salvou também, né? Ter praticado atividade física como profissão a vida toda. E ter essa musculatura para que o organismo conseguisse se alimentar e reagir. Eu entrei com 78 quilos, eu saí com 48. E a segunda parte mais difícil desse processo foi quando, e sabe, Milena, durante todo esse tempo, eu falava, eu vou sair daqui. Eu acho que aqui também fica um, um toque, né? Claro que não é sempre que a gente pode fazer o que a gente gosta, mas se puder fazer, é muito importante para a nossa vida, Milena. Porque eu pensava assim, eu vou sair daqui, eu vou fazer tal espetáculo. Tanto é que eu escrevi esse espetáculo. Eu ainda não coloquei em prática, porque a gente está sem patrocínio, enfim, isso é outra coisa. Mas eu pensava, sabe? Eu falava, quando eu sair daqui, eu vou montar isso, eu vou montar isso, eu vou montar isso, sabe? Ou seja, aquilo me alimentava de esperança. Te motivar. E motivava, isso. E eu acho que a segunda parte mais difícil, eu ainda muito acamada, eu só fazia fisioterapia na cama. Como eu já estava há muito tempo, eles tinham medo que desse problema pulmonar e tal. O fisioterapeuta falou: hoje a gente vai andar. E eu toda feliz. Falei: vamos, oba! Eu não sabia andar, mulher. É muito difícil, um sapateador. A hora que eu me vi em cima daquele andador, eu não conseguia andar, sabe? Porque não tinha músculo. E, e aí eu olhei para ele assim e falou: a gente consegue. E aí foi todo um processo para andar, né? Para aprender a andar. E depois disso, parece muito simples, né? Aqui também eu acho, Milena, que eu gostaria de falar muito sobre esse positivismo tóxico, sabe? Que tudo tá ótimo, tudo tá maravilhoso. Não, não foi tudo maravilhoso, foi tudo muito difícil. Mas também não quero o vitimismo aqui, entende? O que eu tô dizendo é que, assim, houveram momentos de revolta, né? É, de cansaço. E aí entra a minha outra parte que eu não posso deixar de citar, que é o meu lado espiritual. Então, as duas coisas que me mantiveram viva, fazer o que eu amo. Então, como você disse, né, eu me motivava, eu falava, quando eu sair daqui, quando eu melhorar, eu vou fazer o espetáculo assim, eu vou fazer nananana, nananana. E a parte espiritual, que eu sempre fui kardecista, a vida toda, e, e respeito todas as religiões, claro. Mas foi uma coisa muito legal, porque eu acabei. O pessoal da UTI, Milena, passou a ser minha família, sabe? Com uma grande bênção, eu fui uma pessoa privilegiada no sentido de ficar num bom hospital, de não me mandarem para fora da UTI.
né? Porque chega uma hora que você fala, ah, eu vou colocar ela no quarto e deixa eu morrer. Essa é a verdade, né? Mas tem um bom convênio e eu fiquei numa UTI humanizada. Ela é assim, é como se fosse um quarto, tá? Só que a gente está na UTI e você tem um pouco mais de privacidade, né? Porque fica só aquele vidrão lá na frente e uma pessoa pode ficar com você da família. Mas a minha família é toda do interior e durante muito tempo, horas e horas e horas, eu ficava sozinha lá. E o que eu fazia? Ouvia música, fazia as coreografias na cabeça. E quem passou a ser minha família foram. Aqui vai meu agradecimento infinito a quem realmente se dedica, sabe, com amor. 5 meses ali, Milena, você descobre o profissional que fez aquilo por amor, que ama o que faz. Você como jornalista, eu como sapateadora. Agora você imagina um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um fisioterapeuta, um médico, né? Você não está no restaurante que você pode levantar e sair. Ah, não gostei do atendimento desse garçom, eu vou para outro restaurante. Não, minha querida, você está na UTI. Você fica à mercê dessas pessoas. Então, meu agradecimento ímpar a esses profissionais que trabalham com a alma, sabe? Porque é um lugar difícil, né, Mariana? Que eu acho que não deve ser fácil para eles também. E Paula, Enfim. como é que foi até para você? É porque você disse até que tem esse outro lado, você que é da arte, a gente Sim. gosta de se movimentar e se ver parada ali e só com a sua cabeça pensando e meio que sozinha, porque você disse que sua família é do interior, por mais que você tenha, conviva com você mesmo, saiba conviver com você mesmo, com sua família, tá em um ambiente só é reaprender a conviver com você mesmo. Como é que Olha, foi? né? Aí você vê o seu pior, né? E o seu melhor é fácil, né? E eu acho, Milena, que assim, classificando, eu acho que o meu mau humor, né? Toda vez, eu notei isso, toda vez que eu ficava mal-humorada, é porque eu estava presa, sabe? Eu estava cheia de tubo, eu fazia xixi na fralda, eu estava com uma bolsa de colostomia que cada vez que a enfermeira ia lá limpar, eu virava o rosto assim. Eu não queria olhar para aquilo, sabe? Enfim, é, acho que dentro daquele. Eu mandei, acho que um poema para você, eu não lembro. Se eu não mandei, eu mando. Eu começo assim: a UTI sequestra a sua alma. Porque ali é o que você disse: você fica você com você, né? A espiritualidade e à mercê dos profissionais de saúde. É isso. Mas, para mim, de verdade, eu fui muito bem tratada, sabe? Só completando. Eu faço aniversário dia 2 de janeiro. Eu fui internada, fui para UTI dia 19 de novembro. Eu passei Natal, Ano Novo e o meu aniversário dentro da UTI. Então, são festas significativas, né? 3 festas significativas, ou as mais significativas para a pessoa. E, sabe, uma delicadeza, o diretor da UTI. Você gosta de que bolo? Eu gosto de chocolate. Por quê? A hora que eu vi, os enfermeiros estavam com bexiga, com bolo, sabe? Isso não tem preço, né? Olha, é muito bom escutar isso, porque aqui já passaram várias entrevistas, né? Também de Sim, erros médicos, também de, às vezes, sim, enfermeiros humanizados, e é sempre bom também destacar e valorizar quando fazem um ótimo serviço, né? É legal a sim. gente falar quando erra, mas é mais legal ainda também falar quando a gente quer valorizar, porque esses profissionais precisam ser reconhecidos também. Precisa, eu acho que eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ganhar muito mais. Por quê, Milena? Eu não quero entrar em mérito aqui de política nem nada, mas assim, um profissional dele, um profissional como esse, se ele ganhar bem, ele não precisa trabalhar em 2 hospitais. E se ele não trabalhar em 2 hospitais, ele vai poder te dar uma. Sabe, Milena,
Eu tomava banho 2 horas da manhã. Chegou uma hora que eles deixavam eu escolher tudo. Falei, tô morrendo mesmo, né? Pensava comigo, tô morrendo. Ele chegava um homossexual incrível. E aí, pelo horroroso. Ai, mas tampa essa aí que tá aí. Tampa. Que eu não sou obrigada, sabe? Aí aquilo, porque o banho é muito constrangedor, sabe? É muito constrangedor. Te vira, te vira. Você parece um saco de batata, sabe? Enfim, Milena, ali você descobre, eu descobri, que a gente nasce sozinho, morre sozinho e tem que aprender a viver sozinho. E aquilo, esse ponto exato que você tocou. Nossa, você ficava sozinha, você com você mesmo. Ó, tinha uma hora que eu queria andar em mim, né? Que eu queria, não aguentava, eu já não me aguentava mais. Mas é um ponto muito importante, né? A gente poder ter, graças a Deus, depois, né, Milena? Depois, não ali, ter essa lucidez, sabe? Ter essa lucidez. E Paula, você É, chegava a ver as outras pessoas que estavam ali, os outros pacientes. Eu acho que isso também torna muito difícil, porque nem todo mundo vai consciente, né, para UTI. E como pessoa da arte, eu acredito que quem é envolvido com arte sente também um pouquinho da dor do outro. gente, Milena. Como é bom ser jornalista, né? É bom. Não, porque você toca em pontos assim. Esse diretor da UTI falou assim: Nossa, entrou de tudo aqui nesse seu quarto, né? Católico, umbandista, é, evangélico, enfim, brincando comigo, né, para fazer oração. E do lado esquerdo do meu quarto tinha um moço, infelizmente, acidente de carro, eu estava bêbado. Uma mãe que fazia 4 meses que não saía do lado dele. E muito triste o quarto, porque é um menino que eu estava lá ainda quando ele desencarnou. É, sabia-se que realmente não tinha o que fazer. Ele já estava com ECMO, sabe o que é ECMO, né? Na pandemia usaram. É uma máquina, é pior que entubar, né? É uma máquina que vai respirar para você. Quem usa ECMO dificilmente volta, sabe? Enfim. E aí o que que eu passei a fazer? Eu fazia a minha caminhada de tremor, né? Que eu brinco. Eu tremia, né, para caminhar. E aí eu pedia pro fisioterapeuta, eu posso ficar aqui com ele um pouco? Pode. Ah, meu bem, eu pegava meu celular, falava, vamos dançar. Eu sentava do lado, ligava meu celular e ficava assim com o braço dele, balançava a perna dele, sabe? Cantava inglês errado. E eu sofri muito quando ele se foi. Jovem, né? Jovem, não que. Imagina, eu perdi minha avó com 89 anos e a gente nunca quer, né? Mas jovem é difícil. E ver a resiliência dessa mãe, dia após dia. Aquilo que eu te falei das mulheres, o pai abandonou. O pai abandonou a mãe e o filho. Enfim, é, o que é muito difícil é o tempo todo assim, tá, sabe? Você não dorme. É, barulho. E você já sabe quando alguém tá parando, né? Tá tendo uma parada cardíaca. Você já sabe todos os tan. Você já escuta código vermelho. Viver nisso é difícil. Muito, muito. E Manter essa, até manter a sanidade. quando você saiu, depois eu vou até retomar para lembrar esse dia da alta, mas quando você saiu, você continuou com esses barulhos? O quê, mulher? O quê? Hoje eu durmo. Eu acordava com o barulho na cabeça. Tan. Sabe? E não vou mentir. Até hoje. Sabe o barulhinho do cinto de segurança do painel? Aquele pipipi. Nossa.
Tava andando com a minha mãe o ano passado. Falei, mãe, por favor, coloque o cinto. Por quê? Porque eu falei, esse barulho me lembra a UTI. Fiz terapia, bastante terapia. Teve um pós-traumático difícil. E fica, fica. É difícil, é difícil. Mas é superável, né? Eu acho que eu peço todos os dias, né? Eu coloco uma música e vibro por pessoas que estão lá, sabe? Porque passar todos esses detalhes que eu tô falando é muito difícil. Porque eu acho que, não estou dizendo que não, né? Não sei. Mas uma pessoa que está em coma não lembra. Porque depois, quando eu, né, passei por outras cirurgias e tive uma meningite herpética e fiquei em coma, eu não me lembro. Para mim foi bom. Quem sofreu foi a família, né? Agora ali não, eu tinha consciência, né? Claro que você não fica 100%, mas eu tinha consciência, tinha. E aí é muito difícil, é bem difícil. Mas é superável, né? Eu acho que aqui vai o recado, sabe, também. É superável. A gente se firmar em algum ponto, ou um, dois ou três, sei lá, num grande amor, na religião, na profissão, né, na própria vida, né? Eu queria muito ver o sol, Guilherme. E parece piegas, parece. Eu esqueci o nome agora. Mas assim, não há um dia que eu não olho para cima e falo, ai, como o sol tá lindo. E eu tava muito. Olha a delicadeza, eu tava muito mal. Eu sabia que eu estava mal. Porque a gente sente, não por causa de dor, é sua energia vital mesmo, sabe? A sua energia vital, você fala, ela tá indo embora. Eu falei, eu preciso ver o sol. Me deixa ver. Me leva. Fizeram um comboio para me levar no terraço daquele hospital para ver o sol. No mínimo, tinham 6, 7 pessoas. E aquele monte de aparelho para eu ver o sol. Então, essas delicadezas que a gente. Eu também hoje, às vezes, me pego já na rotina. Eu falo, Paula, para. Né? Olha o que você passou. Não é fácil a gente não se deixar ir pela rotina, né? Mas essas coisas da vida, Milena, tomar água, sabe? Não, você não pode tomar água, Paula, é só molhar a boca, sabe? Ver o sol, é, poder ir e vir, por isso que eu te falo do sequestro, sabe? É sequestro. Eu acho que não tem outra palavra. E Paula, por você ser muito envolvida com o sapateado, com os ruídos, com o som, não sei como é pra você, como é que funciona na sua cabeça o som assim dos sapatos. Quando alguém, por exemplo, você disse, o paciente que estava do lado, ele se foi, você lembra da correria dos sapatos? Como é que é pra você esse som? Lembra, é isso que eu te falei, né? Eu já sabia, assim, alerta vermelho, eu já sabia qual era a campainha dentro da UTI, que era o alerta vermelho, que eles soam primeiro uma campainha, e depois começa o barulho do carrinho, que é um carrinho, né, o desfibrilador. Nossa, exatamente. Por eu ser muito sensível ao som, tudo era muito vivo para mim, sabe? Era muito vivo. Não estou dizendo que mais ou menos que qualquer outra pessoa que fique ali, mas para mim era muito pontual. Exatamente, por ser sapateadora. Exatamente. Olha, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Mas eu acho que de tudo, de tudo, para todo mundo que estiver ouvindo a gente, a vida é muito boa. De verdade, mulher. Devendo no banco, se separando do grande amor, sabe? Perdendo um pai, perdendo uma mãe. E se não tiver estrutura, vá procurar ajuda, né? Aqui não.
não há julgamento de uma pessoa que não tem estrutura e de repente não queira mais ficar aqui, né? Que a gente não pode falar a palavra no YouTube, não é isso? Mas vai procurar ajuda, né? Há sempre um meio, né? Se você despertar e falar, se render, sabe? A gente tem que se dobrar e pedir ajuda. Pedir ajuda. Porque a vida é muito boa, Milena. É muito boa. Com tudo que a gente vive, é muito bom viver. É Paulo, muito. você disse que ali fez a fisioterapia para voltar a andar. Quando você conseguiu dar os primeiros passos, você lembra? Eu lembro, eu chorei, fisioterapeuta chorou, médico chorou, enfermeira fazia assim para mostrar que estava chorando. E olha, eu disse assim: eu vou voltar aqui e vou sapatear aqui nesse corredor para vocês. E voltei. Depois de 2 anos, tá, Milena? Mas voltei. Aí eles assim, era isso que você falava que você fazia. Assim, dando mais valor por todo o processo que eu tinha passado, né? Porque uma pessoa, bom, olha que eu vou te falar que é bobagem, mas uma pessoa que só anda já é difícil. Agora, uma pessoa que vive das pernas, né, dos pés. E, Milena, eu não tinha músculo, mulher. Então, eu tinha que arrastar o pé, sabe? Arrastar. Como se eu tivesse tido derrame, um AVC. Não, difícil. Você tinha medo de. Talvez você tivesse a memória Hum. do sapateado, dos passos aqui dentro da cabeça. Você tinha medo de não conseguir fisicamente? E na minha conversa, né, com Deus, na parte espiritual, eu dizia assim: se eu puder te pedir alguma coisa, eu não tenho medo de morrer. E eu não tive mesmo, viu, Milena? Não tive de verdade. Mas se eu puder te pedir alguma coisa, se eu ficar, não me tira isso, porque aí eu vou morrer em vida. Eu ia ter que reorganizar, aí o resto, né, Milena? O resto que tinha sobrado. O resto que tinha sobrado. Mas é muito legal a parte assim que o corpo não esquece. O corpo tem memória, né? Então, cuidado com o que a gente faz com o corpo, cuidado com o que a gente fala, porque tudo fica impregnado na gente de memória mesmo. Porque mulher, eu fiquei 3 anos sem sapatear. Agora que eu pus sapato, claro, né? Eu sentia que eu não tinha tanta força, que eu já tinha feito reabilitação fora, né? Com fisioterapeuta, tal, lá, mas ainda não tinha, né? Tudo aquele tônus para sapatear. Mas você não esquece. O corpo não esquece. É Como é que outra foi coisa. o processo para alta? Depois de 5 meses, para as pessoas entenderem também, né? Você Sim, teve ali um problema com o intestino, sim. você contou, teve que retirar uma parte. Depois deu outro problema com meningite. Como é que foi isso? Não, foi assim, ó, rapidamente. Eu Tá. fiquei com a bolsa de colostomia, certo? A bolsa, ele disse assim: beijo, doutor Carlos. Ele falou assim: olha, Paula, a gente vai tirar a bolsa, mas eu não garanto que você não saia com outra. Eu, como assim? Que eu contava os dias, Milena. Eu falava, vai, faltam 5 meses. Ai, faltam 4 meses, sabe? Porque ele explicou que se o intestino não tiver legal, do jeito que eles imaginam, né? Tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo arrumadinho, vamos falar assim, eles teriam que colocar uma bolsa um pouquinho mais para baixo, ficar mais um ano, sabe? E regenerando o intestino de cima para baixo. É mais ou menos assim, tá? Bom, mas deu tudo certo. Fiz a cirurgia, retirei a bolsa. Quando terminou a cirurgia, ele foi lá me ver, ele falou: você quer a boa ou a má notícia? Eu falei: primeiro eu quero a má, que aí eu fico só com a boa. Ele falou: a gente vai ter que fazer uma outra cirurgia. Eu falei:
eu tô de bolsa. Ele falou, não, a boa é essa. Mas daqui um ano e meio, você vai ter que colocar uma tela para segurar o seu abdômen. O que acontece, Milena, rapidamente? Eles vão cortando, 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 cortando o músculo e aquilo vão dando aderências. O próprio órgão, o fígado, por exemplo, ele para se proteger, para ele não pegar uma infecção, por exemplo, ele gruda com o pâncreas. Depois não sei o que gruda com a bexiga. Entende que eles chamam, enfim, o ex-presidente teve isso, né? Agora ele teve que fazer uma cirurgia em relação a isso, por isso demorou muito. Enfim, coloquei a tela abdominal que eles colocam de verdade, é uma tela entre a sua pele e o músculo. Então, ela vai, com o tempo, o músculo vai aderindo naquela tela para você ter um suporte naquela parede abdominal. Só que essa aderência, lembrei o nome. Como eu tinha muita aderência, essa cirurgia durou 12 horas. Mas eu me preparei para isso, fisicamente, com nutróloga, lá. Acho que é por isso que eu não morri. O que aconteceu? Era para sair com 20 dias no hospital, eu saí em uma semana. Ele falou, pode ir embora, senão, né, corre risco de pegar infecção. Vim para casa e fui me recuperando bem, nananana. E um certo dia, eu, sei lá, Milena, um mês depois, eu disse para um outro amigo aqui do prédio, falei, Bruno, eu tô com uma leseira, será que eu tô com Covid? Tô com medo, acho que eu vou no pronto-socorro. Fui no pronto-socorro, foi minha sorte. E os meus, que lá eu tive uma convulsão dentro do pronto-socorro. Eu tava esperando, dando a carteirinha, sabe, para entrar no pronto-socorro. Lá eu vi o histórico depois, eles falaram que foi muito difícil a intubação, muito difícil. Eu engoli muito líquido, né? Aí eles tiveram que me mandar para UTI. E falou, olha, tem um edema muito grande no cérebro, a gente não sabe o que é. Mas primeiro vamos lutar pela vida dela. Aí fiquei mais 15 dias em coma induzido. Com os exames descobriram que era uma meningite herpética. É uma meningite do vírus da herpes, né? E que ele disse para mim que serve aqui para todo mundo também. Ele é muito oportunista. Aliás, todos os vírus e bactérias, né? Mas ele falou especificamente o vírus da herpes, que é aquele que a gente teve da catapora lá atrás, né? Ele fica circulante e aí o organismo baixa muito a resistência e ele pegou no pior, pode pegar em órgãos. Ele pegou na meninge do cérebro, né? E aí foi um processo, uma luta também, porque você toma um retroviral muito forte, o rim tem que aguentar, blá, blá, blá. Aí fiquei mais ou menos na UTI. A hora que eu tava começando, Desse um mês, você não lembra de 15 dias, que foi o coma induzido. não lembro, não lembro. E aí, não sei como é que funciona. Ah, Você recupera a memória, assim, a consciência, ou não? ó, É muito eu difícil. me, eu me lembro que o intensivista estava paquerando minha sobrinha. Uhum. Eu senti, olha, eu senti um clima assim, mas isso foi só eu, Maíra, fulano tava te paquerando. Como você sabe, tia? Eu senti. E quando eles começaram a tirar a minha sedação, eu fiz uma arte dentro da UTI. Eu que me estubei. A hora que começou a apitar um monte de aparelho lá, mas, gente, o que aconteceu? Eu falei, onde eu tô? Eu falei pro cara, pro enfermeiro. Ah, você acabou de tirar um tubo da sua traqueia, só isso. Essas são as duas únicas coisas que eu lembro. De verdade, assim, não... Essa coisa, essa paquera, né, que a Maíra tava com o médico, ok, e, e depois de eu conversar, mas aí eu já tava, não tava mais em coma, né, que eles estavam tirando a sedação do coma. E para Aí você foi, entender tudo o que aconteceu. não, é, aí, de fato, eu não, as experiências que eu tive quando eu fiquei com infecção generalizada, eu tive experiências espirituais, conversas e tal, para quem acredita. Ali não, Milena.
Eu não escutava, eu não lembro. É uma, vou falar que é um soninho bom, viu? Você fica dormindo bem. Ó, dá uma limpada, sabe? Mas parece que foi ontem. Aí eu falava assim, nossa, cadê o Bruno, sabe? Tipo, foi ele que me levou e já fazia um mês, entendeu? É muito louco. É bem louco. E dessa meningite, você voltou eles liberaram para o quarto? Como é que foi a alta? Aí vem outra coisa que eu agradeço demais. A meningite herpética também, se as pessoas depois quiserem fazer uma pesquisa, ela dá sequelas gravíssimas. Não só herpética, mas dependendo da área que pega, né? Então, meu cérebro ainda estava inchado, ele me explicou e tá. Falei, pode ser que você venha a ter problemas de memória. Eu sei todos os nomes do passo sapateado, eu guardo todas as coreografias. Eu tenho assim, sabe? Ah, Milena, isso aqui é um. Ai, como chama isso aqui mesmo? Ah, um martelo. Às vezes me dá esse branquinho. Mas de tudo, olha, eu podia ter ficado cega, surda. Eu podia ter perdido toda a coordenação motora. Imagina, podia ter ficado na cama. Então foi outra bênção, né? Eu não costumo ficar pensando, né, no pior. Mas é um troféu para mim, sim. Por isso que eu falo. É um troféu. Porque eu poderia ter acontecido muita coisa ruim de um quadro gravíssimo, né? Então, mas aí voltou. Vamos voltar a andar. Nananã, nananã. Mas aí depois foi. Aí depois disso também, né? Aí depois disso eu engrenei. E das tatuagens que você tem, conta pra mim os significados. Olha que legal. Ah, essa aqui. Aí tá de ponta cabeça, né? Eu acho que tem que ficar de lado. Assim, Assim não dá pra ver. Depois você me assim. manda uma fotinho, qualquer coisa, e eu Ah, boto eu mando. isso. Pronto, eu mando. Essa aqui foi a primeira tatuagem que eu fiz pós-UTI. A primeira do UTI. Porque eu vou te contar uma coisa muito legal. Eu. Lembra que eu te falei das plaquetas, que eu já não estava aceitando mais? Aí o que que acontece? Quando você tá com catéter aqui, um era para alimentação, o outro era para medicação. Eu ficava assim, ó, com aqueles dois catéteres aqui. E a plaqueta não pode entrar em nenhum nem outro. As veias com com várias medicações, antibióticos, né, elas não suportavam mais. Aí eu falei assim, meu São Francisco de Assis. Mas na hora, Milena, eu falei, por favor, faz a enfermeira conseguir, eu preciso tomar a plaqueta. E tudo isso você vai ouvindo, né, Milena? Vem o cara lá de baixo do banco de sangue, aí pega você, aí estourou, aí pega você. Aí, na hora que eu pensei, passou uma senhora, cara de vó. Fulana, vem aqui, você é da neonatal, né? Da UTI neonatal? Sou. Pega que nem for um calibre fino. Ela entrou e fez assim, ó. Então, aonde ela pegou essa veia, eu fiz São Francisco. Entendeu? Aqui, tequila. Depois eu te mando as fotos. Tequila é minha cachorrinha vira-lata. Oh, meu Deus. Também vou mandar uma foto. Ó, eu tenho um aqui também, adotei ele com 3 meses, tá com 11, está lá na sala, mas é minha vida, assim. Recomendo todo mundo, se puder. Claro, tem a responsabilidade, não é qualquer pessoa, né? Mas muda Isso. a vida. Eu também. É, Eu falava assim, como tá a tequila? Ela tá comendo? Minha mãe, ela tá só na porta te esperando. Eu falava, eu tenho que voltar. Cada tequila. É uma coisa na nossa vida, não é? nossa. É um amor. Olha, só quem tem um bicho sabe dizer. Porque quando a gente fala, é um amor, vou falar, ai, que demais. Então tá, experimenta ter um. Não é verdade? Nossa, eles entendem a gente com o olhar. Um olhar, Olha, exatamente. Quando a gente tá triste, né? sim.
Tem de Ah, tudo. é demais, é demais, é demais. Paula, conta, você falou da parte espiritual, até falou da sua experiência também, que você disse que era uma das coisas ali, além da arte, que te ajudou, te motivou, né? Te manteve ali com esperança. Para as pessoas até conhecerem um pouquinho, né? Como é que essa tua fé te ajudou? Olha, Milena, primeiro, não ter medo da morte, né? Como eu venho, a minha religião, que, um parênteses aqui, fui kardecista a vida toda, e lá dentro da UTI eu tive uma experiência e acabei me convertendo para a Umbanda. São muito parecidas, né? Todos tratam da reencarnação, de espíritos, espíritos de luz e espíritos que não têm luz, enfim. Então, a primeira coisa, eu não tinha medo, Milena. Não tinha medo. Sabe? Ai, eu vou morrer. O que será que tem do outro lado para mim? O que eu não queria era ficar ali. Se eu fosse para o outro lado, então a fé me ajudou muito. Muito nisso. A fé me permitiu com que eu visse meu pai dentro do centro cirúrgico. Aí, O seu pai, ele já é tinha falecido. falecido. Eu falei, não acredito, meu pai está aqui comigo. Sabe, quando você se sente acolhida. A minha avó, que eu morei muito tempo com ela, foi quem me criou. Um dia eu tô lá assim, eu olho, tava minha avó sentada na cadeira, que também já tinha ido embora. Então, é, que isso passa pela minha fé, eu acho que foi quase tudo, né, Milena? Quase tudo. E independente de qual seja a religião, ou também sem religião, né? Mas eu acho que a gente precisa ter algo, não é muleta, mas algo que seja além disso aqui, né? Porque a hora, minha amiga, que você vê que a coisa é finita, e ela é. Eu senti realmente no corpo. Meu corpo estava apodrecendo de bactéria, né? Não faz muito sentido para mim, pelo menos, não existia outra coisa, né? Disso, né? Então, eu acho que seja qual for, ou sem, mas a gente está religado, é isso que significa religião, né? É religar-se com algo, para realmente você ter um apoio nos momentos difíceis da vida. Que é aquilo que eu te falei, né? Às vezes uma pessoa termina um casamento, acha que a vida acabou, e eu não estou julgando. É que para ela, aquilo era tudo. E é sobre isso que eu falo de ser sozinho, sabe, Milena? É porque é você e você. Depois tudo que vem é adendo, sabe? É o que vai formando a sua outra estrutura. Então a fé, para mim, tudo, tudo. E Paula, acredito que você já tenha voltado aos palcos, mas Sim. essa primeira volta, Eu falava, eu não vou conseguir. Eu tava tão. Porque sempre eu me emociono. Milena, eu tenho 55 anos. Eu danço desde os 14. Desde pequenininha, mas eu conto como desde os 14. Ai, credo, já se vão 40. Ai, não, corta essa parte do vídeo. Ó, a gente sempre se emociona, porque também não faz sentido, né? Se você, a arte, se ela não te emocionar, eu acho que aí não faz, pra mim, pelo menos, não. Milena, eu tremia tanto. Parecia que era a primeira vez que eu ia dançar na minha vida. Chorei, chorei. Depois, porque parecia um sonho. Olha que loucura. Parecia que eu não tinha subido lá e dançado. Não sei se consegue me entender. Parecia um sonho mesmo. Tipo, sonhei que eu estava dançando. Eu tive essa sensação. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. e Paula, Abençoe. o que que mudou até na Paula, né? Depois de passada pela UTI duas vezes,
Você até já disse um pouquinho dessa. Às vezes eu tô na pressa, eu dou uma segurada e lembro o que eu passei. O que que mudou de verdade que você lembra que pode contar para as pessoas? É a forma como eu levava a minha vida, a ferro e fogo. Me cobrava muito, cobrava os outros que estavam do meu lado. E eu sofria, né? Não sabia que sofria, mas sofria. Então, é muita cobrança, sabe? Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que, né? Eu tenho que ser a melhor, não por ego, mas porque, né, a vida é isso, sabe? Então, eu acho que o que mais eu me flexibilizar, é essa palavra, o verbo, flexibilizar. E a outra coisa, Milena, é dizer não. Não, não, Milena, eu não vou tomar sorvete com você hoje. Mas por quê, Paulo? Porque eu não quero. Não tô com vontade. E antes eu ia só para agradar a Milena, para ser aceita, entende? Então, acho que são duas coisas muito pontuais, né? Flexibilizar a Paula para a vida e flexibilizar a Paula para com o outro e dizer, não, hoje eu não quero mais isso para mim, ou eu não quero isso agora. Claro, tô falando que eu sou uma porra louca, que eu não tenho responsabilidade. Não, você entendeu, né? Não é isso. Né? Eu tenho meu horário para dar aula, e tem dia que eu falo, ai, dar aula mesmo, tô tão cansada. Entende? É diferente. Mas assim, Paula, você pode montar um espetáculo por R$ 2? Não. E antes eu ia. Você entende a diferença? É Faz parte de flexível. valorizar, né, o seu tempo, você mesmo. Exatamente. Paula, Exatamente. você teve ansiedade na UTI? Então, depois, ótima pergunta, porque Todo mundo tem depois ansiedade, eu digo até transtorno de ansiedade para não confundir as pessoas, né? tinha ansiedade. Não, mas eu tive uma síndrome do pânico, que Nossa. foi pós os barulhinhos da UTI. Eu não dormia, sabe? Na minha dentista, beijo, Gi, na minha dentista, sabe a lâmpada lá, grandona em cima da gente? Ela me remetia à UTI. Eu suava, lágrima caía, assim, ó. Porque o cérebro traz de volta. E aí, menina, uma coisa que eu achei que. Eu nunca julguei, mas não é que eu achei, nunca isso passou na minha cabeça. Um dia, mulher, eu tô em casa. Eu agarrei na cama assim, ó. Eu falei, eu morro, mas eu não vou pro hospital. A minha crise de ansiedade, meu pânico, não foi porque medo de morrer, é medo de ir para o hospital, entende? Mas era uma ansiedade, era um pânico. E Eu aí, falei, então, você estava passando mal, e aí surge a ansiedade, o medo de passar mal, com medo de ir ao hospital, tudo piora. A ansiedade vai aumentando. isso, exatamente. Aí a única coisa que foi, eu acho que foi instintivo, eu fui para debaixo do chuveiro. Mas nem dentro da UTI eu liguei para minha mãe chorando. Porque eu falava com um monte de gente, até minha mãe chegar aqui para me ver. Eu liguei para ela, vem me buscar. Eu não tô bem. Aí foi quando, Milena, eu tive que entrar com uma medicação. Foi pouco tempo, foi. Foi pouco tempo, mas ela foi salutar. Ela foi muito importante. Então, não ter resistência à medicação, né, dado por um médico, bonitinho, tomar a medicação direitinho, né? Aí ela começou a me tirar desse lugar aí que você falou. Uhum. Né? Aí, terapia, né, para tratar o E é também na UTI? Ou não? tive, Tinha. Ah, tive. Como você tá hoje, Paula? Eu olhava assim para ela. O que que você acha? Vamos conversar um pouco. Eu quero falar com você hoje, não. Quer dizer, não tive, faz parte, né? Ela uhum. passava lá uma vez por dia, não que ela não fosse legal nem nada, mas eu não tava com saco de conversar, Helena, essa é a verdade. Sabe, que todo mundo que chegava lá era, né, falava da doença e falava não sei o quê, e olha, a plaqueta tá baixa, ai, vai me mede isso aqui, né?
eu queria que você chegasse lá me visitar. Aí você não sabe. O São Paulo perdeu ontem, não sei o que, não sei o que lá, e o cavalo caiu, sabe assim? Eu queria saber do mundo exterior. Então lá dentro não, mas fora, quando deu esse probleminha, a terapia foi fundamental. Foi fundamental. Na primeira, que foi psicanálise, não, pelo menos para mim, no caso que eu tava, não surtiu efeito. Aí eu fiz uma junguiana. Aí foi legal para mim, né? E hoje tô zerada. Quer dizer, acho, né? Tem que voltar à arte, né? Voltar ao que te preenche, né? Ah, já é isso mesmo. Te dá saúde, né? Te dá saúde mental, física. Você tá vivo, você tá produzindo, você não está dependendo de ninguém. Isso é muito triste mesmo. Aceitar isso. É difícil. É bem difícil. E, É isso. eu não sei como. Você mora com você mesmo aí, sozinha? Sim, eu e tequila. Então, até você disse depender de alguém, né? Nossa, até pensar desse lado foi muito difícil para você. Você que Hum, talvez reaprendeu a viver só com você mesma, tinha que aceitar depender de outra pessoa. É exato. difícil isso. É difícil. É difícil. É. Eu falo que, Milena, as coisas físicas, elas são fáceis. Quer dizer, né? Na sua devida proporção, mas você vai até vendo o resultado, né? Hoje eu caminhei 3 passos, amanhã 5, 10, agora eu já estou fazendo bicicleta, sabe assim? Agora, É, aqui, é muito trabalho. É, é bem aos passinhos também. Nossa, é bem lento, é bem lento. E tudo contribui, teu ambiente, às vezes um gatilho. Você tinha, quando você voltou sozinha para casa, você teve companhia ou voltou sozinha mesmo? A sua mãe ficou um tempo com você? Na realidade, a minha mãe, aqui são 2 blocos, né, 2 prédios. Minha mãe alugou um apartamento Nossa. que é onde tinha no outro bloco, Uhum. né? Então, eu saía daqui, atravessava lá embaixo no zero para Tequila e ia almoçar na casa da minha mãe, né? No final da tarde, ela dava uma passadinha aqui. Aí vinha sobrinho, irmã, quando dava, minha outra irmã, aí os amigos vinham aqui, né? Porque eu ainda a bolsa. Ai, como que eu vou falar isso pra não. A bolsa, ela fecha seu círculo social. É inevitável, Belém. Porque você tem medo, para as pessoas entenderem, né? O seu intestino fica um pedacinho assim para fora da sua barriga. E ali vai uma capinha, tá? Uma bolsinha que é uma tampinha de Tupperware. Você não sabe a hora que você vai fazer cocô. Aí faz assim, e enche a bolsinha. E eu tive 2, 3 acidentes que eu falei, agora eu não saio mais de casa. Aí também fiz uma coisa feia, né? Que eu, quando eu queria sair, tipo, ia ali no barzinho com todo mundo. Eu não comia. Eu falava, ela não vai funcionar. Então, a bolsa, ela te limita socialmente. Então, eu ficava mais dependente das pessoas virem me ver do que eu sair. Quando deu uns 6, 7 meses, né, já estava mais calejada, essa coisa assim, não vou comer 3 horas antes de ir ali no shopping dar uma volta. Mas ali eu tinha vontade de tomar sorvete, eu não tomava, porque eu tinha medo, né, dela encher e se vazar, sabe? É, Então, o processo de ficar com a bolsa, ela te salva, né? Porque eu agradeci muito quando eu fui tirar, eu agradeci a bolsa. Porque ela permite com que, quando você bloqueia, não sei se dá para entender, quando você bloqueia o intestino para baixo, da onde você colocou a bolsa, você está deixando ele o quê? Se reestabelecer. Sabe? Ele estava dodói e ele vai se reestabelecendo. Então, ela salva a vida da gente, né? Tem gente que fica com a bolsa permanente e vive super bem. Então, eu acho que eu
eu fiquei num processo de que eu queria mais tirar a bolsa, né? Então eu ficava na contagem regressiva. Mas voltando, a parte social, ela foi bem debilitada quando eu estava com a bolsa. E isso mexeu bastante com a sua autoestima, né? Dá pra sentir assim em você. Muito. Eu chorava, eu me olhava no espelho, era horrível. Porque eu fiquei muito magra, né, Milene? Então eu via todos os ossos da bacia e aquela bolsa pendurada. Mulher, é uma visão dos infernos. E aquilo que eu falei, né, para as mulheres, ainda tem um peso maior, né? Porque é cobrado muito da gente, né? Aí você se cobra muito, né? E assim a coisa vai. Tem gente que vai pra praia, né? E vai pra piscina. Eu me fechei. Não vou mentir. Eu me fechei socialmente para passar esse ano. Talvez, né, pensando hoje, se ele dissesse para mim a sua bolsa é definitiva, eu teria que ter lutado com isso, né? Não, vamos melhorar isso, porque se vai ficar pro resto da vida, vamos ter que trabalhar isso. Mas eu fiquei na contagem regressiva, eu falei, vai ser um ano só dentro de casa. Pronto. Né? E, na realidade, eu descobri isso na terapia. Eu acabei fazendo esse molde de vida, que foi uma solução que eu achei para não sofrer. É isso, é. Paula, hoje como é que funciona? Você faz alguma restrição alimentar? Quais os cuidados que você tem? Tem algum ou... Não, não tem, Milena. A única coisa é que a cada 6 meses eu faço uma colonoscopia Uhum. para ver se não tem mais algum divertículo que não tá bonzinho, sabe assim? Mas graças a Deus não mais. Desde que eu saí tá tudo ok. E criei vergonha na cara, né? Aí eu me alimento melhor, evito farinha. Ele falou: olha, farinha é um veneno, porque deixa as fezes duras, né? E aí ela passa e passa machucando. Fibra, né? Como Isso. você tinha. Fibra. Isso. E perdão, a única restrição que eu tenho de verdade é a pipoca. Sabe aquela pelinha da pipoca? Ah, o milho, a ai, agora alguma coisa com C, né? Celulose. Aquela pelinha, né? Uhum. Então, se ela passar e ficar ali juntinho com essa verruguinha, né, que é o divertículo, ela pode infeccionar, ou ela pode machucar, inflamar. Então ele falou, Paula, esquece a pipoca. Tá bom. E semente? Não, semente você pode. Mas como eu já vinha numa dieta, Milena, Uhum. os grãos eu evito. Grão e semente. Ah, vou comer feijoada, tá? Eu como hoje, espero, sei lá, mais de mês para comer outra, né? Não vou comer. Leite, derivados também ou não? Então, leite também já sinto que dá sabe, a barriga fica meio inchada, sabe? Uhum. Também evito. É, bem lembrado, laticínios. Então você É, é uma questão de você se manter saudável, né? É uma Paula renascida, né? renascida. Ah, uma coisa importante de você se manter saudável. Eu tomo todo dia um probiótico. Agora é pro resto da vida, ele disse. Por E aí quê? você toma de manhã. Não, não, eu tomo à noite. E você se mantém com alguma medicação também? Nada. Só o probiótico e isso. E o que eu tenho é, em paralelo, não com ele, uma nutróloga, Ah, legal. que a gente mantém vitaminas. Né? Tanto é que ela fez o exame de sangue e ela falou: caramba, Paula, não parece que tirou um metro de intestino. Porque a gente, né, o intestino absorve os nutrientes. Uhum. E quando você reduz até a dieta também. Você reduz a dieta, né? Tira o método de absorção de nutrientes. E o que que Então, você repõe? Assim, vitamina D? Eu tô perguntando ó, pra a- é, curiosidade para as pessoas que passam por isso sim, serem ajudadas também, buscarem essa ajuda. Talvez não só, como você disse ali, do colono, talvez uma nutróloga, né? Tudo ajuda em umas áreas diferentes. claro, claro. Ó, eu tomo o ômega 3, 6 e 9, que é numa cápsulazinha Hum. inteira. Ele é para imunidade, né? Hum. Ele trabalha mais a imunidade do que qualquer outra coisa. É, um polivitamínico para mulher. Eu já tô ficando velha, né, bem, entrando na menopausa. Mas é um polivitamínico.
esses AZ mulher, sabe? Tipo isso. Aham. O probiótico à noite. E que mais? Ah, e ela achou que eu tivesse perdido um pouquinho de massa muscular. E Uhum. aí ela acha que já tem a ver com a menopausa. Hum. Mas Ah, mas hoje também da UTI, também um processo também. não é também, né? Ó, É. queira não são 5 anos, mas com um organismo que já não é novinho, né? É um processo. Aí eu tomo um whey protein. É isso. Hum. Mas eu não tomo nenhuma medicação. Assim, você falar, toma, por exemplo, um diabético, né? Que tem que tomar determinada medicação porque não pode ficar assim. Não, eu não. E Graças Paula, a Deus. você faz sapateado, Sabe? um exercício físico, mas é recomendado outro tipo de exercício também para te ajudar com relação à massa muscular? Musculação. Conversamos, exatamente, conversamos sobre isso há uns 15 dias atrás. Ela falou: agora você não tem como fugir. Mas aí você, na parte do abdômen, você tenta evitar ou não? Não, tem que fazer. Tem que fazer. Não, quando ele me liberou, ele falou: eu posso fazer abdominal, eu posso fazer força. Uhum. Paula, deve, Olha, porque aí o músculo vai ficando cada vez mais forte. ó, apareceu aqui o Dom. Eu tava falando Vem cá, ó. Tava falando Ai, de você ali. coisa mais linda. Ai, como ele chama? Ele é o Dom. É o Dom. Tem 11 meses. Veio aqui super pequenininho. Opa! Super, super pequenininho, com 3 meses. Você sabe por que que eu tive que. Eu não vou conseguir te mostrar a tequila, porque eu tive que fechar a porta. Porque a gente não ia fazer entrevista. Ele ficou me esperando, mas ele falou: Não, tá demorando, vou lá ver. Mas deixei Que lá. lindo! Tem que colocar isso na edição. Vou colocar assim, incentivar as pessoas a adotar, viu? Sim, Responsabilidade, por favor, porque eu costumo frequentar feiras de adoção até antes de adotar. Eu fiquei, ai meu Deus, eu preciso adotar, mas eu tinha que ter um espaço, tempo, e aí eu adotei no tempo certo. Mas eu via muita gente devolvendo também, adotou e devolvendo. Isso é tão triste, gente, corta o coração, porque, nossa, veja o cachorrinho ali esperando uma família, e aí adota e ter que devolver, a cabeça do cachorrinho fica uma loucura. E ele sabe. realmente corta o coração. É, você disse tudo, adotar é com responsabilidade. E Paula, É, eu quero até que você deixe um recado para as pessoas, né? De toda essa experiência que você passou, né? Principalmente para as mulheres. Você falou dessa mulherada, né? Que se cobra muito às vezes também, né? Você se cobrou muito também, mas aprendeu com você mesmo, com a sua experiência. Deixa um recado do seu coração. no recado do meu coração, olha que difícil isso. Não há nada, nem ninguém que possa fazer com que a gente seja menos do que a gente merece. Nada, nem ninguém, né? Com certeza. E Paula, você merece muito, muito, muito. Se você acha que merece mais, você merece mais ainda. E Oh, olha, meu amor, obrigada. eu espero te ver nos palcos algum dia. Vai ser Eu uma, vou te convidar. por favor, vai ser uma honra para mim. Eu já posso te falar, posso Pode, falar com aqui? certeza pode. Dia, dia 5 de julho, a gente vai estar fazendo lá no anfiteatro da escola, então a gente só tem 50 lugares, mas a gente vai fazer Tá. várias versões. Aham. Sabe qual que é o ingresso? Ah, Ração para cachorro e gato. olha só. E onde é o local? É ali na Fradique Coutinho, 994. Tá, você me passa certinho, que daí eu vou. Papo, Tá, botei papo. certinho. E olha, eu vou com certeza tentar ao máximo ir, porque eu amo arte. Vou te conhecer, dar esse abraço. Sim, vamos. Nossa, eu quero te agradecer também por tudo que você me disse aqui, porque cutucar uma cicatriz, né, dói um pouquinho também, né? Por mais que a gente queira falar, é libertador falar, mas também provoca, né? Provoca. E te agradeço demais por Imagina, ter me querida. escolhido também Com para essa. certeza. Eu Muito, disse por que que eu te escolhi. Você é uma querida, de uma delicadeza e você é corajosa, muito obrigada. de abordar temas que são difíceis, né? A gente nunca quer o difícil, a gente quer o fácil, né? E essa é a intenção, né? De abordar, mas de abordar com uma escuta que não seja rápida. A gente está num mundo que é tudo tão rápido, né?
Ixi, sentar gente, para escutar alguém, né, com tempo, é o que a gente precisa, olho no olho. A arte tem exatamente. disso também, né? Tem, tem, É. tem, tem. E você falou algo muito importante também, além da doação dos animais que a gente falou aqui, a doação do sangue, né? A doação de sangue, que você é Importantíssimo. doadora, né? Então a gente incentiva, porque sempre vai estar precisando, sempre. Então Não procure tenha no seu dúvida. bairro, na sua cidade, onde tiver, por favor, você vai estar realmente salvando uma vida. Realmente vai estar. Tá. Eu sou prova viva É, disso. olha, e é a prova viva de salvar e ser salva. Exatamente. Eu ainda tenho mais um ano para poder voltar a ser doadora. Olha só. Mas vou voltar. Mas só essa tua fala também vai tirar muita gente aí, vai salvar, Da viu? cadeira. Vai É, sim. Vamos dançar, vamos sorrir. E se você tá no vamos. hospital, algum lugar, tá assistindo isso, não desiste. É um processo. A gente tá aqui torcendo, a gente não te conhece, mas torcendo Exato, para sua recuperação. exato. Pense positivo, como a Paula falou. É difícil, o ambiente está tudo ali dizendo não, não, tudo negativo, mas você está ali aprendendo com você mesmo, então fique ali pensando positivo. Você vai voltar, a fazer o seu trabalho, a se redescobrir, a viver com mais calma, né? Isso é um aprendizado também, Exato, como a Paula exato. disse. E se permita também passar por isso e voltar cada vez mais forte. E Paula, que mulher incrível você é! Obrigada! E não Ó, fica, não fica com medo não, porque você é linda não só de pensamento, você é linda. obrigada, E querida. continue Obrigada. dançando, sendo feliz, linda como você é. Obrigada, meu amor. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Dom e Tequila vão se conhecer. Por Fica favor, aqui nosso apelo. Vamos adotar os bichinhos em vez por de favor, comprar, né? por Doar favor. sangue e assistir o espetáculo para juntar ração para os menininhos. Isso. É que dia mesmo? 5 de julho. Ó, 5 de julho, então ela vai me mandar certinho as informações. Vou colocar aqui e quem puder, compareça, porque Exatamente. tem lugar marcado ali, né, Paula? Exatamente, Então, exatamente. então, muito obrigada. Você tem algum Instagram, alguma coisa que o pessoal pode Pa- seguir? Paula Bono Oficial. Paula Bono Perfeito, Oficial. então. Um beijo, viu? Muito Beijo, amada. obrigada. Dá um beijo. Então, Aperta o dom, aperta o tá dom. bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Linda.